Rapa Nui, a Ilha de Páscoa, flutuava no vasto azul do Pacífico como uma joia cravada de mistérios ancestrais. Era um lugar de beleza estonteante e silêncio profundo, que sussurrava segredos de um passado remoto através de suas icônicas estátuas Moai. Gigantes de pedra, com seus olhares vazios e altivos, erguiam-se como sentinelas de um tempo esquecido, guardando a pergunta que atormentava arqueólogos e curiosos por séculos: como foram construídos? Como foram transportados, erguidos e alinhados com uma precisão quase sobrenatural? A cada pôr do sol, as sombras alongadas dos Moai dançavam sobre a paisagem, adensando o véu de enigma e fascínio que cobria a ilha. Para Ana, uma jovem arqueóloga brilhante, Rapa Nui não era apenas um objeto de estudo, mas uma obsessão, uma ferida aberta em sua alma. A ilha carregava a memória de seu mentor, o Dr. Silva, um homem que dedicara a vida a desvendar os segredos dos Moai, apenas para desaparecer misteriosamente em suas terras. Ana carregava o fardo da culpa, a lembrança vívida da última discussão acalorada que tiveram antes de sua partida fatal. Palavras duras, ditas em um momento de frustração, ecoavam em sua mente, tornando sua busca por respostas não apenas uma missão científica, mas uma penitência pessoal, uma forma de honrar a memória de Silva e, quem sabe, encontrar perdão. A imagem de Silva em seu leito de hospital, pálido e fraco, ainda a assombrava. Os segredos estão nas pedras, Ana, ele sussurrara, com a voz quase inaudível. Você precisa proteger Rapa Nui. Não deixe que o mal... A frase se perdeu em um suspiro final, deixando para Ana apenas o peso de uma promessa e uma enigmática advertência. Dias depois, entre os pertences de Silva, ela encontrara um diário secreto, com anotações crípticas e um mapa rudimentar. Um legado de sua paixão e seus últimos passos na ilha. Agora, os pés de Ana tocavam a terra de Rapa Nui. Uma mistura de fascínio e apreensão a invadiu. O ar salgado, o som das ondas quebrando na costa rochosa e a imponente presença dos Moai a envolveram. A cultura local, rica em lendas e reverência pelos ancestrais, pulsava em cada canto. Mas a ilha também parecia respirar uma desconfiança silenciosa. Seu primeiro contato com essa desconfiança veio na figura de Hura, o chefe tribal. Um homem idoso, com rugas profundas que pareciam contar histórias de 1000 anos, Hura a observou com olhos céticos e penetrantes. Os ancestrais não gostam de ser perturbados, estrangeira, disse ele, sua voz grave e firme. Há uma maldição para aqueles que ousam profanar o que deve permanecer secreto. Ana sentiu-se uma intrusa, uma forasteira que reabria feridas antigas, reacendendo a dor da perda e a busca incessante por respostas. Era como se a própria ilha a rejeitasse. Mas Ana não seria dissuadida. Com o diário de Silva em mãos, ela seguiu as pistas, os rabiscos e as coordenadas que a levaram a um local de escavação recente. Ali, semi-enterrado, jazia um pequeno Moai, diferente dos outros. Sua superfície estava coberta por símbolos incomuns, que não se encaixavam nos padrões conhecidos. Com o coração acelerado, Ana percebeu que aqueles símbolos não eram meros ornamentos. Eram um mapa, um código. A decifração inicial apontava para algo extraordinário. Uma câmara secreta, escondida sob um dos Moai maiores, que parecia ser a chave para o mistério que Silva tanto buscara. O diário, com suas últimas anotações apressadas, indicava que havia muito mais em jogo do que a simples construção das estátuas. Silva estava perigosamente perto de uma verdade que poderia mudar tudo o que se sabia sobre Rapa Nui e, talvez, sobre a própria história da humanidade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Os símbolos gravados no pequeno Moai eram mais do que meros adornos. Eram uma linguagem, um elo com um passado distante. Ana passou dias e noites debruçada sobre os desenhos, consultando referências, comparando padrões. Lentamente, uma narrativa começou a emergir das pedras, uma história contada por um povo antigo que, segundo os hieróglifos, conversava com as estrelas. Não era uma conversa de palavras, mas de alinhamentos,
de observações celestiais que guiavam suas vidas e suas construções. A lenda de um guardião que protegia esse conhecimento estelar também se revelou. Um ser ou uma linhagem encarregada de manter o equilíbrio entre o céu e a terra, entre o cosmo e a ilha. Enquanto Ana mergulhava cada vez mais fundo nas traduções, um jovem observava seus movimentos com curiosidade. Kai, neto de Hura, era diferente do avô. Embora inicialmente desconfiado, a dedicação incansável de Ana e sua paixão genuína pelo mistério da ilha começaram a intrigá-lo. Ele a via trabalhar sob o sol escaldante, ignorando o cansaço, os olhos fixos nos símbolos. Um dia, ele se aproximou, oferecendo um coco fresco. "Meu avô diz que você está perturbando os espíritos", ele disse. Mas seus olhos mostravam uma curiosidade que desmentia as palavras. Ana, surpresa, aceitou a oferta. A partir daquele dia, Kai começou a ajudá-la, compartilhando lendas locais que complementavam as descobertas de Ana, mostrando-lhe caminhos secretos pela ilha. Atalhos conhecidos apenas pelos nativos. Ele se viu em um conflito interno, dividido entre a lealdade ao seu avô, que via os estrangeiros como uma ameaça, e a busca pela verdade que Ana representava. O diário do Dr. Silva, agora, fazia mais sentido. Suas anotações crípticas sobre um ritual estelar e a importância de uma constelação específica não eram divagações de um homem obcecado, mas pistas cruciais. Ana percebeu que os Moai não eram apenas monumentos, mas observatórios ou antenas, projetados para captar e interpretar a energia dos céus, alinhar-se com eventos cósmicos. A câmara secreta sob o Moai maior não era apenas um esconderijo, mas um epicentro para essa conexão. No entanto, à medida que Ana e Kai se aproximavam da verdade, uma sombra começou a pairar sobre eles. Ferramentas desapareciam misteriosamente das escavações. Pequenos acidentes começaram a ocorrer. Uma rocha que quase despencou sobre Ana, uma trilha que de repente se tornava intransitável. Hura, o chefe tribal, intensificava seus avisos, seus olhos carregados de uma preocupação que ia além da simples desconfiança. Parecia que ele sabia mais do que dizia, e que a ameaça não vinha apenas dos espíritos, mas de algo mais terreno. A verdade, quando veio, atingiu Ana com a força de um soco. Não foi um desaparecimento acidental. Silva não havia sucumbido à ilha. Ele havia sido silenciado. A traição veio de um lugar inesperado, de alguém que Ana considerava um colega, uma mente brilhante que havia trabalhado lado a lado com Silva em seus primeiros anos na ilha, o Dr. Elias. Ele ainda estava em Rapa Nui, sob o pretexto de uma pesquisa independente, mas seus verdadeiros motivos eram sombrios. Elias, movido pela ambição desmedida, queria o crédito, o poder e o conhecimento ancestral para si. Ele havia manipulado Silva, desviado suas pesquisas e, finalmente, o havia traído, deixando-o para morrer, para que pudesse ser o único a desvendar e controlar os segredos dos Moai. O confronto foi inevitável. Ana confrontou Elias em seu acampamento isolado. O olhar outrora amigável do Dr. Elias agora estava frio, quase maníaco. Ele confessou, sem remorso, ter sabotado Silva. Ele era um idealista ingênuo, Ana. Elias cuspiu, um sorriso cínico nos lábios. Acreditava que esse poder deveria ser partilhado. Eu sei que deve ser controlado. Ele revelou que o ritual estelar não era apenas sobre conhecimento, mas sobre um poder que, se manipulado corretamente, poderia alterar o destino, moldar a realidade. E agora, com as descobertas de Ana, ele estava mais perto do que nunca de dominar esse poder. Um brilho perigoso em seus olhos anunciou que ele planejava fazer com Ana o mesmo que fizera com Silva. Antes que Ana pudesse reagir, Elias, mais forte e preparado, a imobilizou. Num movimento rápido, ele roubou as anotações decifradas de Ana, as chaves para o ritual, deixando-a em desespero. A corrida contra o tempo havia começado. Ela precisava impedir Elias de usar o poder ancestral para fins nefastos, para dominar um conhecimento que a ilha e a humanidade não estavam prontas para suportar. A respiração de Ana estava ofegante, o coração batendo descompassadamente contra as costelas, enquanto observava Elias desaparecer na escuridão da noite.
O desespero era palpável, mas uma chama de determinação ardia em seus olhos. Não havia tempo para lamentações. Com Kai ao seu lado, eles iniciaram uma corrida frenética contra o tempo, contra a ganância de Elias e contra a própria geografia implacável de Rapa Nui. A ilha, que antes parecia um paraíso, agora se transformava em um labirinto de obstáculos, suas trilhas rochosas e vegetação densa parecendo conspirar para atrasá-los. Seguindo as últimas anotações do diário de Silva e as lendas de Kai, eles sabiam o destino de Elias, o local sagrado do ritual estelar, uma formação rochosa imponente, alinhada precisamente com os Moai mais antigos, onde o céu e a terra pareciam se tocar. A tensão era quase insuportável. Cada passo era uma oração, cada sussurro do vento uma advertência. O sol começava a nascer, pintando o céu com tons de vermelho e laranja, pressagiando o momento crucial. Quando finalmente alcançaram o topo do afloramento rochoso, Elias já estava lá, suas mãos movendo-se com precisão calculada sobre uma série de entalhes antigos, decifrando os últimos segredos. Uma energia tênue já emanava do local, os Moai ao redor parecendo vibrar em resposta. Ele estava prestes a ativar o ritual. Ana e Kai irromperam na clareira, ofegantes, suas presenças quebrando a concentração de Elias. "Pare, Elias!" Ana gritou, sua voz ecoando no silêncio da manhã. Elias se virou, um sorriso triunfante, mas distorcido em seu rosto. "Tarde demais, Ana. O conhecimento é meu agora, o poder é meu." A luta não foi apenas física, foi um confronto de ideologias, de vontades. Elias, cego por sua ambição, tentava forçar o ritual, distorcer seu propósito original. Ana, por sua vez, tentava desesperadamente explicar, argumentar, que o poder não era para ser controlado, mas para ser harmonizado com a natureza, com o cosmos. O ritual, ela compreendera, não era um ato de dominação, mas de conexão, de equilíbrio. Silva havia entendido isso, e Ura, o guardião, também. E foi nesse momento de clímax, quando Elias estava prestes a concluir sua profanação, que uma figura emergiu das sombras, com a dignidade e a força de um ancestral. Era Ura. Seus olhos, antes céticos, agora brilhavam com uma determinação inabalável. "Você não vai corromper o que é sagrado", disse ele, sua voz grave e cheia de autoridade ancestral. Ura revelou que ele era o guardião das lendas, e que o desaparecimento de Silva não fora um acidente, mas um sacrifício. Silva se permitira ser silenciado para proteger o conhecimento do uso indevido, para que Elias não pudesse manipulá-lo completamente. Silva havia confiado em Ura para esperar o momento certo, para que a pessoa certa, Ana, decifrasse a verdade. Em um ato de coragem e desespero, Ura avançou, interpondo-se entre Elias e o ponto focal do ritual. O velho chefe tribal, com uma força que parecia vir da própria ilha, sacrificou-se, impedindo que Elias completasse o ritual de forma destrutiva. O impacto foi violento, uma explosão de energia que reverberou pelo local sagrado. Elias foi lançado para trás, atordoado e derrotado, sua ambição estilhaçada. Ana, com o coração partido pela perda de Ura, mas com uma clareza renovada, soube o que fazer. Com a ajuda de Kai, que agora a olhava com total confiança e reverência, ela se posicionou nos entalhes, não para controlar, mas para se conectar. Ela fechou os olhos, sentindo a energia da ilha, a sabedoria dos ancestrais, a luz das estrelas. Ela não estava manipulando o poder. Estava se tornando um canal para ele, restaurando o equilíbrio. O clímax visual foi sutil, mas profundo. As estátuas Moai, antes inertes, pareciam respirar. Uma leve luminescência azul emanou de seus olhos de coral, pulsando em sincronia com o céu que clareava. Um som ancestral, como um sussurro profundo vindo de dentro da terra, ecoou pelas rochas. A ilha de Rapa Nui, finalmente, pareceu respirar aliviada. Um fardo milenar retirado de seus ombros. Elias, despojado de seu poder e de sua ambição, foi exposto, sua traição e ganância reveladas a todos. Sua reputação, sua carreira, tudo estava em ruínas.
Ana, por sua vez, decidiu ficar em Rapa Nui. Não mais como uma estrangeira, mas como uma guardiã, uma ponte entre o mundo moderno e a sabedoria ancestral. Kai, agora seu aprendiz, tornava-se o futuro, fortalecendo a ligação entre a ciência e a tradição, garantindo que o conhecimento fosse honrado e protegido. A ilha de Rapa Nui permanece um lugar de mistério, mas agora com uma nova camada de esperança. Alguns mistérios, como os Moai, não são para serem completamente resolvidos, mas para serem compreendidos, respeitados e guardados. A verdade não estava em manipular o poder, mas em reconhecer a harmonia intrínseca entre a terra, o céu e a humanidade. E assim, sob o olhar atento dos gigantes de pedra, a ilha continuou a sussurrar suas histórias, agora com Ana e Kai ouvindo, aprendendo e protegendo seus segredos.